Bom, falando de diversidade, a gente precisa falar que, na minha opinião, a diversidade é o que compõe. Esses dias eu estava comentando numa participação num evento que eu fiz no Chile, online, óbvio, né? Porque a gente hoje está todo mundo online. Mas me falavam sobre a questão da diversidade. Eu fui falar sobre desenvolvimento de negócios e inovação social. Me perguntaram sobre diversidade também e eu respondi a uma jovem empreendedora chilena. Eu respondi para ela que a diversidade é o que cria as cores do mundo. Essa foi a minha resposta, que depois saiu assim, eu fiquei pensando aquilo, fiquei pensando, puxa vida, né? Mas sim, eu acho que a diversidade, primeiro, eu acho que não existe não ter diversidade, tá? Eu acho que até essa fala pode ficar confusa, mas assim, eu não consigo enxergar uma empresa que não tenha diversidade dentro da sua equipe, dentro das suas ações, que não considere essas coisas. Por uma simples razão. Nós vivemos num país que é diverso. Ponto. Eu acho que o Brasil é um país que, se não um dos principais países do mundo, em termos de diversidade. Nós temos aqui hoje é, diversas raças, diversos gêneros. é, então eu não vejo não ter isso. Óbvio, né? Óbvio, e que isso é um tema que gera sempre muita polêmica. Óbvio que existe algumas questões históricas que fazem com que uns sejam mais privilegiados do que outros em virtude das suas condições sociais ou históricos sociais, das suas condições de gênero, de raça, mas que isso as empresas deveriam, no meu ponto de vista, quebrar e já terem quebrado há muito tempo, tá? Porque eu acho que se nós estamos vivendo num ambiente que é o ambiente que hoje busca inovar, busca empreender, busca criar coisas diferentes, busca pensar, eu não sou muito fã desse termo, mas pensar fora da caixa, ou criar formas diferentes de atender os clientes, porque também os clientes participam desse movimento da diversidade. Como que eu não posso ter pessoas de diferentes gêneros, de diferentes raças dentro da minha empresa? Então, eu preciso, de alguma forma, né, no meu ponto de vista, replicar o ambiente da sociedade na minha empresa. A empresa faz parte desses atores do ecossistema. Então, eu preciso que isso aconteça. Agora, nós temos uma outra situação, né? A situação, como apresenta a pergunta, que da diversidade de ideias como fator motivador do desenvolvimento de competências. Bom, essa pergunta tem uma questão que é importante, vai depender muito da cultura da empresa, né? A diversidade de ideias, ela, no meu ponto de vista, ela tem um passo anterior, que é se a empresa tem uma cultura de aceitação de novas ideias. E aí tem uma característica muito interessante dentro desse processo, né? É o próprio processo de compartilhamento do conhecimento. Então, se hoje a empresa ela possui uma cultura de maior flexibilidade, de abertura para novas ideias, de buscar assumir riscos, de entender que o erro faz parte de um processo, inclusive do processo de aprendizagem das pessoas e da empresa, ela está mais disposta em determinados momentos, e isso é bem importante, porque não pode também ser em todos os momentos, mas em determinados momentos, tá? A aceitar novas ideias. E ela deveria fazer isso, né, de forma cotidiana. Então, esse cenário é um cenário que ele é importante, porque a partir do momento que eu consigo criar ambientes onde as pessoas podem se sentir seguras, confortáveis e sabedoras de que se elas derem uma ideia ou se elas discordarem da ideia de alguém, aquilo não criará um problema pessoal ou uma personificação de algo, as pessoas tendem a gerar essas ações. Aí tem uma coisa que é bem importante: a partir do momento que as empresas optam também a desenvolver processos de inovação aberta,
elas estão abertas, né, pelo menos na teoria, mas eu gostaria muito que isso acontecesse na prática, à diversidade de opiniões, de ideias, de críticas, de visões de mundo diferente, de entendimentos diferentes. Por isso que, né, o ambiente que a gente tem visto hoje no ambiente de inovação tem um olhar muito forte na perspectiva da inovação aberta.